país ele vive essa crise, então é uma crise eterna. Então, todos os atletas têm dificuldade, esporte amador, falta de patrocínio, falta de incentivo, mas graças a Deus a Confederação Brasileira de Judô, ela tem um projeto que é chamado de PAF, que ajuda as federações, então ela disponibiliza 6 passagens para esse evento. Então são de 5 para atletas e 1 para técnico. Então os atletas, aqueles que foram contemplados, ele diminuiu bastante os custos, que você vai se preocupar somente com alimentação, inscrição e hospedagem. Aqueles que não conseguem o PAF, ainda tem a passagem aérea para poder pagar. Então a dificuldade é maior para aqueles que não têm. Mas aqueles que não têm também, tem essa dificuldade, tem esse problema de grana para viajar, grana para se alimentar. Então é uma coisa já faz parte da rotina dos atletas, infelizmente, do Piauí e do Brasil como um todo. Tendo um atleta como a Glória Maria na equipe e podendo ficar fora desse campeonato brasileiro? A Glória é uma garota nova, uma garota que está começando a aprender judô, uma garota que tem talento, uma garota que é criança ainda, nós estamos fazendo um trabalho com ela, não para agora, mas sim a longo prazo. Então, deixar ela de fora é você estar podando o crescimento que ela tem com a participação no campeonato desse nível. Então, toda a competição que o garoto vai é importante para que ele desenvolva tecnicamente, ele melhora a autoestima, ele melhora a ansiedade. Então, são coisas que acontecem naturalmente com os eventos. Então, e a Glória é uma garota que está nesse patamar, está aprendendo, foi campeã brasileira regional agora em São Luís, foi agora campeã na Copa Natal, é uma garota que já tem outros títulos, foi campeã piauiense. Então, tudo isso leva a crer que ela é uma garota que tem potencial. Agora só tem que esse potencial tem que ser trabalhado, mas não se pode exigir dela agora nada, porque ela é muito nova, então vamos trabalhar ela para o sub-15, para o sub-18, para o sub-21. Aí sim a gente começa a exigir mais, começa a cobrar mais, porque você tem que treinar mais, tem que ter mais determinação, dedicação. Então isso é o que nós fazemos com eles. Se vier um resultado bom agora no sub-13, ótimo, parabéns. Mas se não vier, levanta a cabeça e trabalhar para os eventos à frente. Professor, hoje a Confederação Brasileira de Judô, claro, dá o apoio necessário que o senhor frisou agora há pouco, mas hoje a capital piauiense tem grandes empresas instaladas. Falta um pouquinho daquele olhar de carinho das grandes empresas também apoiarem o esporte piauiense em geral? A iniciativa privada sempre é um problema, porque eles não veem como investimento, eles veem como estivesse jogando dinheiro fora. Então, infelizmente, os empresários veem com essa mentalidade. Então, se você vê algumas empresas grandes do país, investem em atletas, investem em alguns atletas, mas só querem investir quando o atleta já está pronto. Então, é muito fácil você já só pegar o filé mignon. Então, o problema é você fazer com a base. Então, você ter uma base bem forte, bem coesa. Então, é difícil. Então, nós ficamos sempre dependendo da confederação ou dos órgãos públicos, da Fundesp, que é do Estado, da Fundação de Esporte, ou da CEMEL, que também está, nessa viagem, a CEMEL também está viabilizando algumas passagens para esses garotos, como ela vai viabilizar também para o sub-18 e para o sub-15, que é agora esse final de semana. Então, infelizmente, nós ficamos refém dos órgãos públicos por causa disso, porque as empresas privadas não veem como investimento, ela vê como fosse jogar dinheiro fora. Então, ela não vê a mídia espontânea que acontece, ela não vê que você está aqui, você está fazendo uma entrevista com uma garota dessa, a empresa vai aparecer uma coisa espontânea, que ele não vai gastar para poder fazer isso, porque ele vai ter que pagar para poder aparecer a sua marca em qualquer emissora de TV. Então, tudo isso vai depender da cabeça do empresário, se ele tem a mentalidade de investir e de elevar o esporte e a logomarca dele a um esporte vencedor, como o caso é o judô. Se o professor Expedito Falcão tivesse hoje o poder da caneta, qual seria a saída para trazer esses empresários a ajudar a lapidar esses garotos? A saída, infelizmente, você teria que dar um incentivo fiscal para eles. Aqui nós temos a lei de incentivo fiscal, mas essa lei nunca foi posta à frente. Tem lei estadual e tem lei municipal. Agora só basta os deputados colocar ela a nível estadual para funcionar e os vereadores colocar a nível estadual, municipal para funcionar. Lógico, nós temos que ver as condições do caixa da prefeitura, do caixa do estado, para que isso não venha faltar em algum outro segmento, mas que tem leis para fazer isso, tem. Aqui no Maranhão, aqui do lado, tem. Eles fazem, tem a lei de incentivo do ISS. Então, tudo isso poderia facilitar muito. Iria acabar os atletas saírem mendigando, com pires na mão, atrás de patrocínio, de ajuda de um e de outro. Então, se você tem uma lei, se você pode fazer um projeto, e esse projeto você
pega dessa lei, da empresa, em vez dela passar diretamente para a prefeitura ou para o estado, se ela investe em uma federação ou numa associação séria, aí você iria facilitar muito o desenvolvimento do esporte piauiense. Então, não só do judô, mas das demais modalidades também, você teria esse apoio e teria esse crescimento. Você falou em modalidades diferentes. Hoje eu fiz uma análise sobre a relação ao atletismo. Quase 31 atletas hoje piauienses pertencem à Federação Mineira. 5 atletas à Federação Pernambucana, 2 à Federação Cearense. Ou nós perdemos nossos atletas em todas as modalidades, ou muitos deixam de praticar o esporte para ir em busca de emprego ou até mesmo do estudo. Mas como eu estou te falando, eu disse anteriormente, você chega numa faixa etária, você tem que decidir. Ou você vai seguir a carreira de atleta, para você seguir a carreira de atleta, você tem que ter alguém para financiar, para lhe bancar, porque senão você não consegue pagar suas contas, você não consegue ajudar em casa, então é difícil. Ou você começa a trabalhar ou estudar. Hoje em dia, quem tem o melhor poder aquisitivo, os pais querem que ele estude, porque ele quer ser na frente um engenheiro, um grande médico, seja o que for. Então ele vai incentivar que ele estude cada vez mais. O garoto, quando ele tem um poder aquisitivo um pouco menor, se a família não tem como incentivar ele no estudo, ele vai botar ele para trabalhar. Ele vai ser o menor aprendiz, depois ele vai estagiar alguma coisa e vai ter um subemprego. Para ele ser atleta, ele teria que ter incentivo de alguém. Aqui no judô nós já tivemos um atleta. Sou um atleta, que faz SARA. Os demais são todos praticantes de judô, porque ninguém recebe salário para poder treinar judô. Então um atleta do atletismo, ele também não recebe incentivo. O que ele vai? Uma das melhores atletas aqui do Piauí está treinando, tá em Fortaleza, na Unifor. A Letícia está na Unifor porque a Unifor está bancando tudo dela. Paga salário, paga viagem, paga estudo. Aqui você não tem uma faculdade que trabalha com incentivo ao atleta. Uma bolsa atleta. Não tem para o atleta estudar. Então, quando você vai nos outros estados, os caras têm. Então, isso infelizmente, o nosso estado é atrasado nesse sentido. Falta o incentivo dos órgãos públicos, dos empresários e muitas vezes dos atletas. Porque muitas vezes o atleta não tem a força de vontade de crescer, a força de vontade de desenvolver, e quando ele acontece alguma dificuldade, ele já se esquiva, ou sai, ou vai fazer outra coisa. Então, infelizmente, é a nossa realidade. Então, nós temos atletas bons, nós temos atletas com potencial, temos. Agora, só precisa que esses atletas tenham mais força de vontade e tenham um incentivo a mais de alguém. Então, não é à toa. Será que aqui no Piauí só teria a SARA que tem com potencial de ser campeã olímpica? Será que não tem nenhum outro atleta que, se treinar, se tiver determinação, possa chegar também? Tem. Agora, só precisa que eles tenham essa mesma força de vontade, essa mesma dedicação que ela teve, essa mesma dedicação que eu e ela tivemos junto fazendo esse trabalho. Então, ela teve que agora no final, já quase no final de carreira, não vou dizer final de carreira porque você não pode prever o futuro de ninguém, mas teve que sair daqui para poder pagar as contas. Teve que sair daqui porque não tem incentivo do Estado, o Estado não paga o patrocínio, não tem incentivo da empresa privada, somente a Faculdade de Santo Agostinho que ajuda, os demais empresários ninguém ajuda, então teve que sair para poder pagar as contas. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, é o esporte que nós trabalhamos, que a base está lá, os professores ralam, os professores trabalham no dia a dia, e quando chega para começar a colher os louros, você perde o atleta para uma grande empresa, para um grande estado, que tem uma estrutura melhor, que tem uma ajuda financeira para esses atletas. Infelizmente, é a realidade do esporte piauiense. E nós vamos ficar, dependendo da sorte, que aparecer um atleta que não queira sair, que tenha vontade, que queira ficar até chegar ao ápice, mas isso é em quantos milhões? Então, se você pega no judô, no atletismo, na natação, no tênis de mesa, seja o que for, os atletas, quando começam a se destacar, aí vai lá, o SESI contrata, vai lá a Unifor contrata, o Minas Tênis contrata e vão embora. Então, essa é a realidade. Enquanto não tiver uma política pública para incentivar o atleta, nós vamos ficar nessa mesmice o tempo todo.